O Ministério Público do Estado de Rondônia ingressa com ação civil pública com outras instituições da Justiça Federal contra empresas aéreas em busca de melhorias na prestação de serviços aqui no estado. Este vídeo, publicado nas redes sociais em abril deste ano, mostra o tumulto de passageiros no saguão do aeroporto de Porto Velho. O motivo? Cancelamentos de voos. Há cerca de um ano, a crise aérea se intensificou em Rondônia. No final de julho de 2023, as companhias aéreas que prestam serviço em Rondônia anunciaram a retirada de voos diretos entre Porto Velho e Manaus, Cuiabá, Campinas e alguns para Brasília. Na mesma semana, os voos no interior do estado também foram suspensos. O Ministério Público de Rondônia, por meio da Promotoria do Consumidor, instaurou um procedimento investigatório para acompanhar a situação de perto. E aí nós oficiamos as empresas aéreas, pedimos informações, realizamos reuniões a fim de resolver essa situação. O que aconteceu? Além da retirada de voos, as tarifas começaram a subir muito, ficaram exorbitantes. Isso aí significa um isolamento da população de Rondônia, porque fica inacessível para os cidadãos pagar tarifas tão caras e também a questão da oferta e demanda. A Promotoria do Consumidor realizou audiência com os representantes das companhias aéreas Gol e Azul e ainda a Agência Nacional de Aviação Civil, numa tentativa de conciliação em meio à crise aérea. E as aéreas afirmaram categoricamente que a culpa era da judicialização e que não retornariam os voos até essas taxas de judicialização diminuírem. E não tem como você impedir o consumidor de ir a juízo, é um direito dele. Então é muito complicado. Então foi proposta inicialmente uma ação pelo município, na Justiça Estadual, pedindo a retomada de voos. Nessa ação o MP se habilitou, como fiscal da lei e atuou nessa ação. Este ano, altas taxas de cancelamentos também foram registradas devido à baixa visibilidade por conta da fumaça. A advogada Érica Weirich é uma das consumidoras afetadas. Com a perda da mãe, ela tentou sair de Curitiba para Porto Velho no dia 1º de setembro, mas teve o voo cancelado. Estavam sobrevoando Cárceres, no Mato Grosso, quando o piloto então comunicou que o avião teria que voltar para Brasília porque não teria condição de pouso em razão da visibilidade. Só que o avião retornou para Brasília, a TAM também não informou nada, assim, foi um desespero, Saímos correndo do avião para tentar o encaixe no próximo voo possível, eles não sabiam nem se teria voo, se teria como nos encaixar. Depois de muitas tentativas, a advogada chegou em Porto Velho, quase 3 dias depois da data esperada. Ao lembrar do momento, Érica se emociona. Até o momento que eu consegui decolar no avião da Gol, para você ter noção, eu entrei no avião da Gol às 22h50 e só foi confirmar que esse avião sairia por volta das 1h antes, porque até então o aeroporto estava fechado. O altíssimo valor das passagens e tarifas aéreas no estado também é questionado pela consumidora. A gente já paga tarifas altíssimas e não tem o serviço prestado a contento, realmente assim é um descaso. Segundo a administração do aeroporto de Porto Velho, só em agosto deste ano, mais de 40 voos foram cancelados em Rondônia, devido à dificuldade de visão em função da fumaça. O assunto repercutiu no cenário nacional. É isso mesmo, a fumaça de incêndios afetou pousos e decolagens no aeroporto de Porto Velho nesta quinta-feira devido à falta de visibilidade. Houve cancelamento, devido ao mau tempo, à fumaça, esperar. Não tem outra coisa a fazer. Acaba atrapalhando, Tem família, filho, Então, assim, estamos esperando lá a gente poder voltar à rotina normal, mas, por enquanto, aguardando a melhora desse tempo aí para poder voltar. A retomada de voos após sequências de cancelamentos foi, enfim, comemorada por passageiros em Porto Velho.
A Promotoria do Consumidor do MP de Rondônia constatou que o Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira não está devidamente equipado para situações em que a visibilidade possa comprometer pousos e decolagens. O Ministério Público fez uma investigação nesse sentido e constatou que existe no Brasil tecnologias que proporcionam os pousos com baixa visibilidade e que Rondônia não tem essa tecnologia. Então, nós temos uma concessionária que assumiu o aeroporto, que é uma empresa internacional, a Vinci Airports. Ela investiu pesado no aeroporto, mas a tecnologia não foi homologada pela ANAC. A necessidade de equipamentos adequados para voos com baixa visibilidade é uma das recomendações do Ministério Público de Rondônia por meio de uma ação civil pública conjunta com as Defensorias do Estado, da União e o Instituto Escudo Coletivo. A ação também recomenda a retomada de rotas em Rondônia, aumento de voos e redução de tarifas aéreas. Nós colocamos no polo passivo as companhias aéreas, a Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC, a Infraero e a Aeronáutica, porque eles que homologam esses equipamentos, eles têm que estar autorizados e tem que haver um treinamento para que sejam operados no aeroporto de Porto Velho. Pedimos danos morais em valores de milhões de reais e argumentamos também quanto ao decreto estadual, que é um decreto que desonerou o ICMS sobre o combustível das aeronaves, num esforço também, de trazer as aéreas de volta para Rondônia. Por meio da ação civil pública, cada instituição possui um papel importante na busca de soluções definitivas em relação ao isolamento aéreo em Rondônia. A gente busca, sobretudo da agência reguladora, da ANAC, que deixe de ter um papel omissivo e cumpra efetivamente o seu papel fiscalizador, o seu papel de exercer o controle desse serviço público. O Instituto Escudo Coletivo construiu um dossiê com provas de falhas na prestação do serviço aéreo no estado. Foi constatado que Rondônia tem 8 vezes mais cancelamentos que a média nacional e os atrasos são superiores ao restante do país. Estivemos acompanhando essas reuniões, auxiliando tecnicamente a desmistificar alguns dados que foram trazidos pelas companhias aéreas e também pela ANAC e colaboramos com a confecção de um dossiê de mais de 2.000 páginas. O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, que também atua em parceria com o Ministério Público de Rondônia, recebeu mais de 800 denúncias no período de um ano feitas ao órgão. No começo, na verdade, quando elas falaram que iam tirar os voos sem uma mera justificativa, a gente multou essas empresas, Inclusive foram 3 multas, no valor do que elas ali na nossa dosimetria, e elas estão respondendo essas multas ainda, porque tem todo um processo administrativo, que elas estão recorrendo essas multas. O Ministério Público de Rondônia busca respostas do Judiciário Federal. Eu precisava chegar lá para me despedir da minha mãe, mas e se é uma pessoa com uma emergência de saúde? Se é uma pessoa que precisa fazer uma transferência numa UTI aérea? Nós propusemos 22 voos semanais por companhia aérea, no mínimo, que haja voos para os principais hubs, que são esses aeroportos como Brasília, São Paulo, de onde partem todas as aeronaves, que tem uma conectividade maior e que hajam voos para o interior do estado. A gente propôs a ação e estamos aguardando o Judiciário Federal se manifestar. Esse é o papel justamente de toda a sociedade, Buscar meios de fazer valer o nosso direito. O Ministério Público se destaca, consequentemente, por estar encabeçando boa parte destas ações, mobilizando gestores públicos, lideranças políticas e iniciativa privada de forma em geral, para que a gente tenha o respeito e direito sendo aplicado, Tem que fazer valer o direito de ir e vir e a responsabilização destas empresas que parece-me que não estão dando muita importância ao mercado do estado de Rondônia. Essa é a grande verdade. Não só Rondônia, como o Acre e o estado do Amazonas também vem sendo muito penalizado com essas questões. Parabéns ao Ministério Público